Olá, tudo bem com você? Sou Cláudia Martins e esse é o canal Retalho Criativo. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está iniciando na costura criativa, quer aprender a fazer uma nécessaire bem simples? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Se você gostar dessa aula, compartilhe com as amigas, deixe o seu joinha para mim. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos para a aula? Para fazer essa nécessaire, nós vamos precisar de PVC, nylon dublado, zíper de metro e um cursor. Eu estou fazendo com o PVC. O PVC é um material sintético que já vem com estrutura, mas se você quiser fazer com tecido, tricoline 100% algodão, use manta R1 ou R2 para estruturar o tecido. As medidas são 25 por 35. Você vai cortar uma vez no principal e uma vez no tecido de forro. Se você estiver usando tricoline 100% algodão, você vai cortar uma vez no tricoline e uma vez na manta e uma vez no forro. O zíper eu cortei com mais ou menos 35 centímetros, porque eu gosto de deixar uma margem tanto de um lado como de outro para facilitar a colocação do cursor. Mas você vai precisar de no mínimo 25 centímetros de zíper. E nós vamos começar colocando o zíper aqui, ó, na margem, na extensão aqui dos 25 centímetros. Então, eu pego aqui a minha parte principal e o zíper, e vou colocar o direito do zíper, que é onde tem os dentinhos salientes, com o direito aqui do principal. Vou posicionar aqui assim, ó. E aí, como eu estou trabalhando com o PVC, eu não posso alfinetar. Eu uso clips para segurar, porque o PVC, ele, se você colocar alfinetes, ele fica o furo. E aí, principalmente para você que está iniciando, faça por etapa. Então, eu vou passar uma costura aqui, olha, para prender esse zíper aqui. Nessa etapa, eu posso tanto passar já certinho com o pé de máquina, ou posso passar bem na pontinha, só para prender o zíper. Porque depois eu vou pegar o meu forro e vou pegar o direito do forro e vou colocar aqui, ó, no avesso do zíper. Vou posicionar aqui, ó. Se você já tiver um pouquinho mais de experiência, você pode já fazer esse sanduíche e passar uma única costura de uma vez. Ou então, você pode fazer por etapa, conforme eu já falei. Então, vou passar a costura aqui, olha, um pé de máquina. Retrocesso no início e no final. Se você estiver trabalhando com máquina doméstica, veja se você precisa trocar o calcador pelo calcador de zíper, ou mudar a posição da agulha. Veja aí o que você precisa fazer. No meu caso, como eu tô com máquina industrial, esse pezinho ele dá certinho, esse calcador dá certinho aqui para eu prender esse zíper. Feito isso, ó, vou ter esse resultado. Vai ficar assim, ó. Aí eu vou pegar a outra extremidade aqui, ó, e vou pregar a outra parte do zíper, o outro lado do zíper, desse outro lado aqui. A mesma coisa, ó. Direito com o direito do zíper. Aí eu vou procurar alinhar bem bonitinho aqui, ó, pra não ficar torto, ó, pra ficar certinho aqui, né, nas laterais. E do outro lado, ó, o direito do forro com o avesso do zíper. Aí, eu vou fazer o mesmo sanduíche.
segurar e costurar. Costurado do outro lado, olha só, nós vamos ter esse resultado. Aí agora nós vamos abrir aqui, ó, aonde tá o zíper, e aí a gente pode colocar o nosso cursor. Essa margem que eu deixei foi justamente para facilitar a colocação do cursor. E eu costumo colocar o meu cursor dessa forma. Abro um pouquinho aqui, né? Aí de um lado eu tiro todo o nylon, deixo só os dentinhos. Essa forma de colocar o cursor é o que funciona pra mim. Se você já tiver o seu jeitinho aí de colocar, fique à vontade, tá? Ou se você até mesmo tiver um colocador de cursor, que facilita bastante. Aí eu coloco primeiro o lado que tem o nylon, seguro, depois eu encaixo aqui desse lado, ó, o lado que eu deixei só com os dentinhos. Aí dou uma empurradinha assim. E colocado, ó. Aí vou posicionar o meu cursor lá no meio da peça. E aí já posso tirar esses excessos aqui de zíper. Bem, agora nós vamos abrir dessa forma aqui, olha. E aí nós vamos costurar as laterais. Aqui o zíper, ó, tem os dentinhos dele, ó. Você vai ajeitar, ó, pro lado do forro. Dessa forma aqui, ó. E aí aqui, ó, em cima do lado, a gente pode até pôr um alfinete pra segurar. E aqui, ó, nós vamos passar uma costura, retrocesso no início e no final, desse lado e desse lado, um pé de máquina. Só que aqui na parte do dublado, nós vamos deixar de um lado, nós vamos deixar uma abertura aqui na lateral pra gente desvirar a nossa nécessaire. Eu costumo já colocar assim, mais ou menos. Aqui dá certo mais ou menos uns 3 dedos abertos assim, ó. E aí já faço uma marcaçãozinha de um lado e do outro, que eu sei que é aqui que eu vou deixar minha abertura. Deixei um pouco mais aqui pra cima, porque a gente vai fazer a caixinha de leite aqui ainda depois, tá bom? Feito isso, nós vamos fazer as caixinhas de leite. As caixinhas de leite para esse tamanho de nécessaire são de 3 por 3. Então, nós vamos fazer a partir aqui da costura para dentro, 3 centímetros, e aqui da borda para dentro, 3 centímetros. Então, com a régua de pet, facilita bastante, que eu já coloco aqui, ó, 3 por 3 e risco. Feito isso, dos 4 lados, aí eu posso cortar. Cortados os 4 lados, agora nós vamos fechar as caixinhas de leite. Aí a gente abre aqui, ó. Aí aqui, como eu cortei,
a tendência é a costura querer desmanchar. Aí você dá um retrocesso aqui, ó, dos 4 lados, para não correr esse risco. Aí sim, vamos abrir aqui, ó. Ajeitar bem direitinho, assim. E aí, vamos passar uma costura de um pé de máquina, retrocesso no início e no final, aqui, para fechar as caixinhas de leite. Vamos fazer isso dos 4 lados. Fechadas as caixinhas de leite, agora nós podemos desvirar. Aí nós vamos colocar nossa mão aqui na abertura que a gente deixou. A gente pode abrir o zíper e desvirar. Aqui, como eu usei o PVC e o nylon dublado, eles são materiais bem firmes. Então, eu não fiz uma costura de pesponto aqui na borda, olha, em toda ela, para poder assentar o forro dentro da peça. Porque, ó, pode ver, ó, que já fica bem assentadinho. Não atrapalha de maneira alguma fechar o zíper, ó. Fechar e abrir o zíper. Agora, se você for fazer com tecido, agora nessa etapa você passe uma costura aqui, ó, de pesponto na volta toda para assentar o forro dentro da peça e principalmente se você for fazer o forro de tecido também, tá? Aí você coloca aqui, ó, coloca aqui embaixo da máquina e passa uma costura na volta toda para finalizar, para dar o acabamento e não ficar, porque como o tecido é mais molinho, ele vai ter a tendência de ficar querendo atrapalhar o fechamento da necessaire. Aí a minha, eu vou só fechar a abertura aqui, que eu deixei para desvirar, né? Aqui também você tem 2 opções, você pode fechar com pontos invisíveis à mão, se você quiser um fechamento perfeito, que nem se perceba onde que foi deixado aberto, ou então passe uma costura bem fininha na máquina, de preferência com a linha da cor do forro, né? Você ajeita assim, ó, e passa uma costurinha aqui. Fica bem discreto também. Aí você escolhe como que você quer fazer. E a nossa necessaire básica, simples, ideal para iniciantes, está pronta. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixa aí seu comentário, deixa o seu joinha. Se ainda não é inscrita no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e a gente se vê numa próxima aula. Um beijo, tchau!